Podeis se sentar. Pedir a vocês para abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos falar sobre uma passagem bastante conhecida, capítulo 5, versículo 21. A Sociedade Bíblica intitulou O Pedido de Jairo. Nós vamos ler do 21 até o 43, fazendo uma leitura responsiva. Todos acharam? Eu vou iniciar, vocês dão continuidade. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Ele pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Ao entrar, disse: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se.
Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Essa é uma passagem bastante conhecida nossa, mas a palavra de Deus ela é maravilhosa porque ela sempre se renova. E o que Deus colocou no meu coração aqui são 5 coisas que eu entendo que Jairo precisou aprender. Primeiramente, quem era Jairo? Um chefe da sinagoga, uma pessoa influente, uma pessoa bem financeiramente, estabilizado profissionalmente, uma pessoa de influência. E o que chama a atenção aqui, toda a influência dele, todo o conhecimento que ele tinha, não foi suficiente para que ele tivesse a solução deste problema que ele apresenta a Jesus. Quando ele chega a Jesus, ele fala: minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Toda a influência que ele tinha, todo o conhecimento que Jairo tinha, era insuficiente para resolver esse problema. E uma das coisas que Jairo precisou aprender inicialmente, não importa o que ele tenha, a capacidade que ele tenha, conhecimento intelectual que ele tenha, isso não é suficiente. Ele podia resolver muitas coisas. Ele poderia ser até uma pessoa que resolvia problemas de muitas pessoas, mas ele não dava conta do próprio problema aqui, que ele apresenta a Jesus. A influência dele podia resolver várias coisas, mas não tudo. A primeira coisa que Jairo precisou aprender aqui é essa impotência dele, essa incapacidade. E quando ele chama Jesus, ele chega a Jesus, ele implora. Eu entendo que não foi de imediato. Ele chamou Jesus e Jesus foi logo de imediato, porque o texto diz que ele pediu com insistência. Não foi de imediato que Jesus foi. Jairo precisou se expressar com mais intensidade. E a palavra diz que Jesus foi com ele. Dá um alívio no coração. Jesus está indo comigo, minha filhinha está morrendo, e Jesus está indo comigo, a solução já está a caminho. Mas aí ele se depara com uma situação. No meio do caminho, no versículo 25, Jesus encontra, abre a sua Bíblia lá, mantenha a sua Bíblia aberta, que eu vou voltar no texto várias vezes. Versículo 25, estava ali certa mulher que havia 12 anos. Ela vinha sofrendo de uma hemorragia. Essa mulher está sofrendo o mesmo tempo de vida da filha de Jairo. Quando a filha de Jairo nasceu, começou o sofrimento dessa mulher. E o que Jairo precisa aprender é que existem outras dores. A dor dele não é a dor principal, não é a única dor. E Jesus porque a mulher, movida pela fé, a certeza de que Jesus era poderoso, só pela ação dela de tocar na veste de Jesus, ela seria curada, ela interrompe o caminho por causa dessa atitude dela. E Jairo, se coloque na posição de Jairo. Você com a sua filha, morrendo, e de repente
Jesus, quem me tocou? Você está ansioso porque você tem a necessidade de que Jesus chegue à sua casa. Jesus já estava no caminho e vem alguém para interromper. Só que Jesus, ele se importa com toda a porção de dor que a humanidade tem. Com cada um, Deus nos trata de forma individual. Eu tenho certeza que você já teve seus momentos de luta, de dor, de sofrimento. E quando você se coloca diante de Deus através da oração, quando você abre seu coração sinceramente, o alívio vem. Pode não resolver o problema ali de imediato, mas o alívio vem. Então, o que Jairo precisou aprender aqui foi que a dor dele não era a única dor. E Jesus se importava não só com a dor de Jairo, mas também com a dor da mulher do fluxo de sangue. E todos nós temos um coletivo de dores. E algumas dessas dores surgem em virtude de escolhas nossas. Escolhas que nós fazemos, decisões erradas que nós tomamos. E na realidade, nós apenas estamos colhendo o que plantamos. A lei da semeadura, você só vai colher aquilo que você planta. Mas existem dores que vêm sobre nós ao revés da nossa vontade. Bate lá na porta, sem que você imagine, sem que você chame, sem que você queira. Às vezes, é um problema na família, alguém que fez algo errado afeta você, e a gente precisa saber lidar com essas dores também. Então, são dores que chegam de forma inesperada. E Jesus se importa com você. Jesus, ele vai com você, ele te dá a direção. Às vezes, seu cônjuge, seu filho, foi quem cometeu o erro, mas você acaba sofrendo o prejuízo daquele erro. Então, são dores que você não consegue dimensionar e nem administrar. Mas Jesus continua com você. E aí, uma coisa que acontece. Essa mulher que estava com fluxo de sangue, ela também tinha recursos. Só que ao longo dos 12 anos, você pode ver isso no versículo 26, ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha. Jairo, a semelhança que ela tem com Jairo aqui, é que Jairo estava colocando em risco todo o prestígio que ele tinha, por ir a Jesus. Esta mulher já havia gastado tudo o que tinha e veio a Jesus. Ambos vieram no último estágio da solução. A semelhança que eles têm, ela não tinha alternativa nenhuma, não tinha mais recursos. Só Jesus poderia curá-la. Jairo, sabendo o que Jesus estava fazendo, como Jesus estava agindo, ele sabia que Jesus poderia curar a filha dele, mas ele poderia comprometer toda a sua vida, e Jairo não se importa com isso. Então o que Jairo precisou aprender é que não importa o que eu tenha, eu preciso, o que eu realmente necessito é a presença de Jesus. E Jesus está com Jairo. A mulher do fluxo de sangue foi curada,
E Jesus segue o caminho. Jairo, mais uma vez aliviado, agora nós vamos. No meio do caminho, vem um grupo de pessoas da casa do sacerdote, do sumo sacerdote, e traz uma notícia, lá no versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: sua filha já morreu. Por que você incomoda o mestre? Jairo se depara aqui com uma porção da insensibilidade humana. Uma notícia como essa, você não fala assim de imediato. Você precisa ter empatia, chegar para a pessoa: olha, você tentou de tudo, você se esforçou, mas ela não suportou, ela descansou. Mas não, sua filha morreu. Foi a forma que Jairo recebeu a notícia. Sua filha morreu. Por que você incomoda o mestre? Você é um incômodo, Jairo. É isso que a natureza humana produz, essa insensibilidade. Mas Jesus, conhecendo tudo isso, ele fala para Jairo: não tenha medo, apenas creia. Jesus continuou o caminho lado a lado com Jairo. E mais à frente, no versículo 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Todo mundo na casa de Jairo chorando e pranteando, porque a menina estava morta. Todo mundo chorando, pranteando. E quem entra? Jesus. Ao entrar, ele disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Qual foi a reação das pessoas? No versículo 40, logo no início, só o início. E riam-se dele. Certamente esse riso aqui era deboche. Porque eles podiam pensar: eu vi a criança morta. Eu sei que ela está morta, está lá no quarto. Não tem vida nela. Mas quem está falando aqui que ela dorme é o autor da vida. E Jairo precisa entender, na realidade ele precisa crer em Jesus, não na palavra daqueles que ele confia, daqueles que estão na casa dele, daqueles que são próximos a ele. A palavra de Jesus é a palavra final. A criança dorme. A criança não está morta, mas dorme. Aqui, Jairo aprende a lidar com a inconstância do ser humano. Porque no versículo 38, todos estão chorando e pranteando. Pula um versículo, no versículo seguinte, no versículo 40, riam-se dele. E o pior, riam-se de Jesus, zombando de Jesus. E Jesus, quando vai resolver alguma coisa, ele traz somente aqueles que são importantes. Não é todo mundo que tem que saber do seu problema, não é todo mundo que precisa saber o que você está passando. Existem pessoas certas, existem pessoas que vão interceder com você, existem pessoas que vão orar, chorar junto com você, como Jesus fez, caminhar junto, estar junto. E aí, ainda no versículo 40, Jesus mandando que todos saíssem. Jesus botou todo mundo para fora. E
levou consigo o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Quem foi que veio com Jesus? Pedro, Tiago e João. Não é todo mundo que você tem que conviver. Jesus escolheu 12 para apóstolos, partilhou da sua intimidade com 3, e apenas um teve o privilégio de ouvir a batida do seu coração. Então você também pode ser seletivo, né, dessa forma. Não estou falando de deixar de amar, tá? Você tem que amar a todos. Mas existem pessoas que você vai ter uma proximidade, uma afinidade maior. São pessoas que você vai ter uma relação de confiança. Mas para essa confiança, não coloque pessoas instáveis como esse grupo que estava aqui, chorando e de repente rindo-se. Pessoas inconstantes. A pessoa inconstante não é boa para fazer negócio, não é boa para casar, não é boa para ter relacionamento de espécie nenhuma. Que uma hora está tudo bem, daqui a pouco está traindo você, está enganando você e gerando frustração. Selecione as pessoas que vão fazer parte do seu ciclo de amizade. Então, continuando aqui, Jesus mandou que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Jesus nunca vai fazer algo na sua vida sem que você tome partido disso ou parte disso. Imagina a situação, eu peço a Jesus, minha filha está doente, minha filha está morrendo, vai lá no quarto, Senhor, cura a minha filha. Jesus não fez isso. Jesus fez com que Jairo visse a sua filha morta. Mas para que ele visse o milagre que Jesus ia fazer. Então, Jesus nunca vai perder uma oportunidade de edificar a sua fé, a sua confiança nele, porque ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos. Então ele falou, você vai entrar comigo. Todos nós temos problemas, estou certo? Existem problemas que você tem que falar para Jesus. Você vai falar para Jesus, mas Jesus quer que você leve Jesus, quer que você o leve lá no quarto. Você vai ter que entrar no quarto. Você vai ter que abrir o armário, abrir a gaveta. Você pode falar, Senhor, eu sei o que tem ali. Jesus vai responder para você, eu também sei o que tem ali. Só que eu quero que você abra. Eu quero que você bote para fora. Uma coisa que muita gente fala, quando não quer lidar com um problema, vamos botar uma pedra em cima. Pastor Francisco sempre nos ensinou que botava a pedra em cima, você tirou a pedra, o problema está lá. Tem que resolver. E o que Jesus faz aqui foi resolver o problema de Jairo. Mas Jairo teve que entrar no quarto. Eu não sei qual o problema que você tem, eu não sei qual o problema, qual é o quarto que você está guardando o seu problema, qual é a gaveta, qual é o armário. Vai lá, abre, Jesus está aqui. E Jesus vai transformar essa situação. Então o que Jairo aprendeu com isso aqui é que Jesus transforma toda a situação. Porque quando falaram para Jairo, sua filha está morta, você é um incômodo.
Jesus responde: não tenha medo, apenas creia. Na realidade, o que Jesus estava falando, o seu problema é meu. O seu problema está comigo. Você me pediu para ir. Eu estou indo com você. E ele vai ser resolvido. E Jairo precisou aprender a confiar na palavra de Jesus. E é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos confiar na palavra de Jesus. A circunstância vai se mostrar diferente. Mas a palavra de Jesus é: creia. Não tenha medo, creia. E para finalizar, Jesus ordenou, quando entrou, tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então, agora, os inconstantes, todos ficaram admirados. Todos ficaram admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. Se contasse para todo mundo, se Jesus tivesse entrado no quarto, curado, ressuscitado a menina e trouxesse, a casa dele viria, se fosse no tempo de hoje, ia ser um centro de visitação, um polo de visitação. Venham, R$1.000 para conhecer o quarto em que a filha de Jairo foi curada. Principalmente no Brasil, que o brasileiro é criativo para ganhar dinheiro, para extorquir dinheiro. Mas eles não puderam fazer isso, porque o milagre foi feito na presença de quem estava envolvido. O que a gente precisa aprender? Cuidado com quem vai ser o ciclo do seu relacionamento. E tudo que você pedir, tudo que você fizer, envolva Jesus no meio. Por pior que seja a situação, a notícia ruim pode vir. Você vai ter que lidar com a inconstância humana. Você precisa lidar com isso. Se você não souber lidar com isso, você vai morrer emocionalmente. Mas, quando você confiar, crer em Jesus, Jesus vai completar a boa obra que Ele iniciou. Amém?